Audiência de conciliação e julgamento. É a audiência especialíssima da ação de alimentos que nós vamos estudar hoje, tá bom? Tá bom, professor, mas para que então que essa audiência serve na prática? Para que o juiz marca ela na ação de alimentos? Para duas coisas. Primeiro, para se tentar a conciliação. O juiz, então, antes de ouvir testemunha, antes de colher qualquer tipo de prova, ele vai tentar a conciliação. Muito provavelmente, essa audiência vai ter duas partes. A primeira parte conduzida ali por um conciliador, por um mediador, e caso não saia o acordo, aí sim entra o juiz togado para fazer a instrução. Então, a primeira dica prática que eu quero te dar: conversa muito com o seu cliente sobre a possibilidade de acordo. Leva várias propostas. O juiz gosta de ver a disposição da parte em fazer acordo. Não deixe o seu cliente chegar com aquela posição de, não quero nem saber de acordo. Afinal de contas, nós estamos falando de alimentos, uma verba que decorre da lei. O pai não pode se negar a prestar alimentos para um filho menor. Para um filho maior ele pode? Dependendo da circunstância, sim. Se ele tiver como provar que o filho pode sobreviver sozinho, sim. Mas para um filho menor, não. Decorre de lei. Então, leve proposta. Da mesma forma, o menor, advogado que está representando o menor, leve propostas que vão alterar, que vão variar o valor da pensão, a forma de pagamento, tudo aquilo que possa mostrar para o magistrado a sua disposição de fazer um acordo, de resolver. Meus amigos, o juiz não vai falar isso, mas na cabeça dele, ele gosta de ver a disposição da parte em fazer acordo. Você pode sim ter vantagens implícitas, porque o juiz é um ser humano, se você estiver só disposto a fazer acordo, tá? Agora, essa audiência não serve só para se tentar conciliar, ela serve também para fazer a colheita da prova oral. Presta atenção que aqui está a primeira diferença do procedimento comum. É uma audiência una, então, com todos os atos ali, condensados. Por quê? Para que o processo termine mais rápido. Veja como a lei é sábia, né? No procedimento comum, aquele que você usa na indenização, na cobrança, no uso capião, primeiro tem uma audiência de conciliação. Depois, meses depois que tiver contestação, impugnação, meses depois o juiz marca a instrução. Por quê? Porque dependendo do direito, não tem problema demorar um pouco mais. Agora nós estamos falando de um direito especial, que é o direito aos alimentos. Então a lei fala, vamos condensar todos os atos, a audiência vai ser una, tudo vai acontecer ali. Tentativa de conciliação, instrução, réplica, produção de provas e julgamento. Lembra, a audiência se chama de conciliação e julgamento. Você já sabe então que é uma audiência diferenciada, você já sabe para que ela serve, e vamos ver então agora quem que deve comparecer nessa audiência. Vamos lá? Primeiro então, falando das partes. Obrigatoriamente devem comparecer o autor e o réu. O autor é um menor, deve comparecer o representante do menor. Não precisa ir lá com o filho, com a criança no colo, berrando, tá? É bom que ele compareça? Dependendo da idade, não, porque não precisa levar para a cabeça da criança a cena de uma sala de audiência, o pai e a mãe talvez discutindo, porque acontece esse tipo de discussão. Então, obrigatoriamente, deve comparecer o autor e o réu. Aqui já está uma diferença gritante do procedimento comum. No procedimento comum, em uma ação de indenização, autor e réu só precisam comparecer se eles forem prestar depoimento pessoal. Se não for, não precisa. Mas na audiência de alimentos, o não comparecimento do autor acarreta o arquivamento do processo. O juiz não julga, ele simplesmente arquiva o processo. Mesmo que o advogado dele compareça, isso não impede o arquivamento, tá bom? É importante que você saiba que existe divergência na jurisprudência. Tem jurisprudência que fala, não, se pelo menos o advogado comparecer e ele tiver poderes para transigir, o ato pode acontecer, mas a maioria da jurisprudência diz que não. Autor faltou na audiência una de alimentos,
o juiz vai arquivar o caso. E o réu? O não comparecimento do réu acarreta, meus amigos, esse efeito prático aqui, ó, super devastador. A revelia, o não comparecimento do réu acarreta a revelia e a confissão com relação à matéria de fato. Professor, mesmo que o advogado compareça e apresente contestação, não impede a revelia? Não impede. Como eu disse, também existe divergência na jurisprudência, mas você que é meu aluno vai sempre comparecer. Para que você vai bobear? Vai comparecer e vai levar o seu cliente. Cliente, nós temos que ir. E aqui uma dica prática, ó. Deixa eu dar aqui um close para a dica prática ficar na sua mente. Você sempre manda por escrito para o cliente, pelo menos aí por WhatsApp, a advertência para que ele não falte. E coloca na advertência isso, ó, o comparecimento nessa audiência é obrigatório, sob pena de arquivamento, se você for o autor, ou sob pena de revelia, se você for o réu. Por que eu estou falando para você mandar por escrito para o cliente? Para que você tenha prova de que ele sabia das consequências do não comparecimento. Porque senão depois ele não vai, aí ele é condenado à revelia e ele quer falar que foi o meu advogado que não me avisou, culpa do meu advogado. Então, dica prática, tenha como provar que o seu cliente sabe sim que ele tem que comparecer na audiência. E faz isso o quanto antes. O juiz marcou a audiência, já notifica o seu cliente por WhatsApp, por e-mail, pelo jeito que você quiser. Por quê? Para que depois você não sofra uma ação regressiva. Imagina que o autor pediu alimentos de R$5.000 e o seu cliente não tem condições de pagar. Só que o seu cliente falta à audiência e aí depois ele fala que foi você que não o avisou. E aí ele vai querer tirar o prejuízo de uma pensão de R$5.000 das costas do advogado. Então, meu amigo, você já sabe, notifica o seu cliente para que ele compareça, para que ele não perca a audiência. Você já sabe a primeira advertência prática e já sabe quem que tem que comparecer. A lei fala, presta atenção, a lei fala que as partes devem comparecer independentemente da intimação dos seus representantes. Isso está lá no artigo 6º da Lei 5478. Então, o que a lei está dizendo? Se a parte for intimada, o autor for intimado, o réu for intimado, não há necessariamente a obrigatoriedade de se intimar os seus representantes. Então, como advogado, esteja muito atento, muito atenta e pede para o seu cliente te avisar caso ele seja intimado sobre a audiência. Por quê? Pode ser que você não seja intimado pelo diário oficial. Como assim, professor? Claro, se a parte que é a detentora do direito foi intimada, é obrigação da própria parte notificar o advogado dela. Professor, mas é assim que acontece na prática? Não, na prática o cartório já faz a intimação do advogado também, mas se não fizer, não está errado. Olha que importante, olha como que é diferente da audiência do procedimento comum. Lá no procedimento comum, o cartório tem que intimar o advogado, obrigatoriamente. E o advogado é responsável ali por aquele caso, tem que sair o nominho dele no diário oficial. Na audiência de alimentos, não. Então, o que você vai fazer com o seu cliente? Cliente, se você receber uma intimação para a audiência, me avisa com urgência, porque pode ser que o cartório não me intime, tá bom? Olha como que é importante e como que é diferente. Agora você já sabe sobre o comparecimento das partes. Vamos falar sobre o comparecimento das testemunhas? Por quê? Porque aqui está um grande erro, aqui está uma causa de grande erro. Vamos lá. A lei de alimentos, presta atenção nesse balão aqui, ó. A lei de alimentos, ela fala que o autor deve levar as suas testemunhas na audiência, não havendo a obrigação de você arrolar previamente essas testemunhas, salvo se houver expressa determinação judicial pelo juiz. Tá? Então, o juiz designou a audiência una da ação de alimentos e não falou nada no despacho sobre você arrolar as testemunhas, o que você vai fazer? Você vai chegar no dia da audiência com as suas testemunhas. Agora, se o juiz marcou a audiência e escreveu lá que você tem que apresentar o rol, aí você vai apresentar o rol. Não vai só chegar no dia da audiência com as testemunhas, que o juiz pode considerar precluso. Ele vai falar, olha, você tinha que arrolar e não arrolou. No procedimento comum das ações de indenização, da ação de cobrança, da uso capião,
qualquer tipo de ação que não tenha procedimento especial, não é assim. Quando o juiz marca a instrução, você é obrigado a apresentar o rol de testemunha, ainda que o juiz não estabeleça prazo para isso. Se o juiz não estabelecer prazo para isso, 5 dias. Aqui, na ação de alimentos, nessa audiência una, se o juiz não falar nada sobre rol, você não precisa apresentar o rol, tá bom? Agora, dica prática aqui, ó. Lembra? Eu não estou só te ensinando a teoria, eu estou te falando como é que você pode se sair bem na prática. Se você não apresentar previamente o seu rol de testemunha, você vai dificultar o trabalho da parte contrária na apresentação de contradita. O que é a contradita, né? Quando a parte contrária quer impugnar alguma testemunha sua, falando, olha, essa testemunha tem amizade íntima com a parte. Se você, mesmo sem o juiz determinar, você vai lá e peticiona, que é seu bonzinho, e apresenta o seu rol de testemunha, a parte contrária pode pegar o nome daquela pessoa e investigar, ver se é amigo, ver se não é. Quando você não apresenta e simplesmente aparece com as suas testemunhas no dia da audiência, você dificulta o trabalho da outra parte, tá? Então, agarra essa dica aqui e seja esperto, seja esperta. Deixa para apresentar o rol antes, só quando o juiz determinar. E a mesma coisa vale para o réu, tá? O réu deve levar as testemunhas dele na audiência. Se houver, professores, se houver qualquer dificuldade para combinar com a testemunha. Imagina então que o réu quer arrolar uma pessoa, mas ele não tem proximidade. Essa pessoa pode ser que ela fale que vá e no dia da audiência ela não vá. Então, anota isso vale para o autor, vale para o réu. Se houver qualquer dificuldade pela parte de combinar com a testemunha, o advogado tem que fazer a intimação dela na forma prevista lá no artigo 455 do CPC. Como que é essa forma? Você envia uma carta para a casa da testemunha, dizendo, olha, você foi arrolada como testemunha e vai ser ouvida no dia tal e na hora tal, no endereço tal. Pega o comprovante de que você entregou essa carta e junta no processo 3 dias antes da audiência. Professor, mas isso não está na lei de alimentos. Não está. E aí a solução vem da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então, naquilo que tem uma brecha na lei de alimentos, que a lei de alimentos não resolve, a gente olha para o CPC. Então, a ação de alimentos vai arrolar lá 3 pessoas. Tá tranquilo, essas pessoas não correm risco dela mancar, delas faltarem no dia da audiência? Não. Então, beleza, só combina com elas e leva elas no dia da audiência. Se você acha que corre o risco, providencia essa intimação para você não errar.